podcast aqui, o Luizinho e companhia, sejam todos bem-vindos. Estamos recebendo hoje, né, o professor Celso de Oliveira para conversar um pouquinho conosco aí sobre 2 livros que ele está lançando, né, mas o mais importante, contar um pouquinho da história aí da nossa região de Orleans, aqui da nossa região também, né, o professor Celso aí, que é conhecido em toda a nossa região, inclusive até em Santa Catarina, pela importância da sua passagem pela Unibave, pela formação da Unibave. Depois a gente pode trazer um pouquinho sobre isso também. Então hoje o assunto aqui, o Luizinho e companhia, vai estar muito bom. Você é nosso convidado, fique aí, né, que hoje o assunto é sobre cultura, é sobre educação e você vai ficar aí por dentro de tudo, né, o que fala aí a criança e o meio ambiente, a laranja e a goiabeira. Já já você vai saber do que eu tô falando, já aqui no Luizinho e companhia. Muito bem, muito bom dia também ao pessoal aí da Rádio Voz Livre FM que está ao vivo com a gente, acompanhando então hoje o Luizinho e companhia, diferente aqui, né? O Cris, que estava aí no comando do Bom Dia Cidade, o jornalismo de todas as manhãs aqui da Voz Livre FM, né? E quando o Cris falou aí da ilustre presença aí do professor Celso, que estaria aqui hoje nos nossos estúdios, né, a gente combinou, eu e o Cris ali, sobre a questão aí do Luizinho e companhia. Essa semana a gente estaria conversando sobre esportes, né? A gente estaria gravando o programa nesta quarta-feira, portanto no dia de ontem aí com o Thiago Claudino, falando aí sobre a sua passagem pelo esporte, a importância, né, da sua passagem pelo esporte catarinense também, por que não dizer do próprio Brasil. Mas com a presença aí do professor Celso, a gente mudou aí um pouquinho o nosso podcast para trazer então o professor Celso. Já dá um bom dia aqui pro professor. Muito bom dia, professor. Já esteve aqui na rádio, agora diferente, né, com podcast e rádio ao vivo. Muito bom dia, seja bem-vindo, professor, e falar um pouquinho aí da sua vida, da sua trajetória e agora o lançamento desses 2 livros aí, né? Bom dia. Bom dia, José Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Voz Livre, né? Um prazer, uma satisfação eu retornar aqui, né? Porque já tinha vindo aqui algumas vezes falar de outros trabalhos, de outros projetos, né? E agradecer a vocês por dar a oportunidade da gente poder divulgar e conversar, né, com os ouvintes a respeito do trabalho que a gente faz. Eu hoje faço um trabalho de pesquisa e tento publicar esse trabalho, né? Eu estou assim, muito mais voltado, Luiz, para as questões da empresa Grã-Pará. A empresa Grã-Pará é um patrimônio histórico, cultural importante da nossa região e que às vezes assim o pessoal parece que não despertou muito, né, para discutir, para falar a respeito disso. E foi essa área de terra que a princesa Isabel Condé ganharam de presente, né, ganharam como um presente de casamento, né, do Dom Pedro II, né, e eles escolheram aqui essa região. Creio que muito porque aqui tinha uma riqueza que era o carvão, né? E aí se interessaram por isso. São do Gero faz parte disso, né? Porque dentro desse patrimônio surgiram 9 municípios. Então veja que é uma coisa bem interessante. Que é Lauro Miller, Orleans, São do Gero, Braço do Norte, Grã-Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Martinho e Armazém. Então esses 9 municípios surgiram dentro desse território, impulsionado, né, pelo projeto, pelo trabalho de colonização que eles fizeram aqui a partir de 1882, né? O primeiro núcleo que eles fizeram foi Grã-Pará e a partir daí foram, como diz outro, loteando, né, e trazendo imigrantes e colocando aqui nessa região. Aqui onde nós estamos, à margem direita, né, aqui de São do Gero, tem uma história muito interessante, né? E o pessoal, quando criaram o município de São do Gero, queriam que eles passassem esse território, Orleans passasse isso para o município de São do Gero, não fizeram isso, né? Aí foi uma questão política, eu acho até interessante o que eles fizeram, né? Criaram um município de colônia, né? Depois o próprio município por si é que tomou a decisão de se unir ao município de São do Gero. Eu acho que é uma coisa muito bacana, muito interessante, que não veio nada imposta, vamos dizer assim, né? O que o Orleans fez, acho que fez uma coisa interessante, foi criar um município e deixar que o município depois decidisse sobre o seu futuro, né? É uma história bem interessante
E tem o Hamilton Becker que escreveu a respeito disso, achei o trabalho dele muito legal, né? Colônia, né? Da Colônia, né? O livro ali, para que realmente eu já tinha visto alguma coisa que a professora Iva, né, tinha escrito no livro Isso dela, mesmo. também bem interessante, porque assim, olha, se a gente não registrar, Luiz, se a gente não registrar, a coisa acaba se perdendo, que é triste, né? E são fatos importantes, interessantes, né, da história de São Vigero, que as pessoas têm que saber, porque quando a gente não tem, a gente não está com base na nossa história, o rumo, o presente e o futuro realmente se torna difícil para se viver. Porque a gente tem que se entender e se compreender, né? Às vezes, como é que eu explicava para os alunos? Imagina se a gente perde a memória, né? Isso tem exemplo, né, das pessoas que perdem a memória, a gente não sabe para onde vai, não é verdade? É a mesma coisa. Se perde, né? A gente se perde. A mesma coisa quando a gente não sabe da história, né? Da onde a gente está vivendo. É a mesma coisa como a gente está aí, um não se conhecer, não ter interação com o outro, não se valorizar, né? Então, acho que isso é uma coisa bastante importante. Mas, enfim, eu tenho feito esse trabalho. Aqui a parte de São José tem uma história muito interessante, que ele foi... Aqui em São José foi que um começo importante para toda aqui a ocupação das encostas da serra, né? Porque eles começaram a subir aqui pelo Rio Braço do Norte, né? Vindo aí de Tubarão alguns. Depois vieram os alemães, né? Lá de Águas Mornas, porque eles estavam com dificuldade de problema lá. O padre Roya, né, conseguiu com que essa área aqui fossem ocupadas, porque ela era muito, muito fértil, muito produtiva. Eu consegui, eu tenho que nas minhas pesquisas, a encontrar um documento de um jornalista que ele veio fazer na época, né, uma visita aqui, e quando ele encontrou aqui as roças muito viçosas, ele se impressionou, tá? E ele escreveu um texto muito interessante a respeito disso. E isso, eu creio que motivou e facilitou, né, muito para que o pessoal depois viesse para cá. Então, essas margens aqui, né, do Rio Braço do Norte, subindo, vai até lá em Santa Rosa de Lima, vai em Grã-Pará e tal, era uma região muito, muito fértil, muito produtiva. Eu sei porque a minha família é ali de Braço do Norte, né, meu pai, tudo do Norte, depois eles migraram para Orleans. Mas meu pai e o meu avô, né, contavam muito sobre a força produtiva que tinha aquelas terras ali, as várzeas, como eles falavam, né? E que produziam realmente muita riqueza. O problema, Luiz, da região aqui, das encostas da serra, foi a falta de estrada, de comunicação. Porque quando eles fizeram, quando é Grã-Pará, fizeram a comunidade de Grã-Pará e tal, estava quase certo que a estrada de ferro, ela ia começar lá de Imbituba, né? Ela iria para o Imaruí, subia ali em São Martinho, tá? Vinha ali em Rio Fortuna vinha a Grã-Pará, e Grã-Pará vinha sair em Lauro Miller realmente para dar o escoamento do carvão. De repente isso não aconteceu, né? Porque como Tubarão era o núcleo forte da região, e toda essa região aqui eram terras que pertenciam aí ao município de Tubarão, ele controlava. Na época aqui ainda não tinha nenhum município formado, era Tubarão. Era só Tubarão. Tá? Laguna, Tubarão, Araranguá, né? E algumas comunidades ali ao longo do litoral. Criciúma não existia? Não. Olha só, que interessante. Não, né? Porque assim, o primeiro núcleo de imigração italiana na região foi a Zambuja, né? 1872, tá? Uhum. Depois, aí surgiu Uruçanga um ano depois, tá? De Uruçanga depois veio Criciúma. Tu vê que Criciúma, Orleans, foi assim, em função foi fundado, criado Orleans, ela realmente prosperou. Ela começou em 1825, né? Em 1888 ela já se tornou distrito de Tubarão, tá? Em 1908, tá? Já foi feito o movimento para criar um município, que realmente deu certo, que foi criado e instalado em 1913 o município, né? Então, assim, e Criciúma, na verdade, a fundação de Criciúma foi antes de Orleans, né? Mas o município, a criação do município de Criciúma foi 13 anos depois de Orleans. Tu vê que esse ano é que Criciúma está fazendo
o centenário de emancipação política. Tá? E Orleans fez o centenário de emancipação política em 1913. Então, mas o primeiro município que foi criado aqui na região foi Uruçanga, em 1901, tá? Olha. Uruçanga, aqui das Encostas da Serra, é o município mais antigo, tá? Em 1901 foi Uruçanga, tá? Porque realmente ele prosperou, né? Por causa da colônia, né? Da colônia. E teve algumas iniciativas interessantes ali da colonização, que foi uma cooperativa forte, né? Eles tiveram uma iniciativa em Uruçanga ali para criar a produção do bicho da seda. Depois eles fizeram cooperativas, era bem organizado ali em Uruçanga. Tinha uma pessoa ali, McDonald's, se não me engano, que ele era um engenheiro, era uma pessoa bem qualificada e ele incentivava muito essas organizações ali. Depois, o segundo município foi Orleans, em 1913, tá? E eu acho que o terceiro daí foi Criciúma, em 1925, se não me engano agora, no final do ano agora, já estão fazendo a comemoração do centenário de emancipação política. É bom dizer assim, né? Porque tem aqui na nossa região, nós temos o momento da fundação, né? E temos o momento da emancipação. E aí o pessoal não fala, a gente fica perdido. Isso é emancipação ou é fundação? Não, né? Então, e a história da fundação de Criciúma é uma história bem interessante, tá? Bem interessante. Eu tive a oportunidade, junto com o padre João Luiz da Lauba, né? Conhecer e até ajudar ele em algumas pesquisas. Uma história bem interessante porque os imigrantes italianos, quando chegaram aqui, não queriam ir para lá, né? Para Criciúma, meio que fizeram um barracão lá. E alguns que estavam sediados em Uruçanga, né? Para ser levado para lá, parece que conseguiram levar 25 famílias, né? Naquele momento, meio que forçado com policiais. E aí foram botar eles lá e aí Criciúma começou assim, tá? Mas prosperou hoje, é a grande cidade da nossa região, né? Claro que isso também é impulsionado pela questão do carvão. Mas nós aqui da colônia Grã-Pará, tá? Nós temos histórias muito interessantes, tá? Bacana, e que eu acho que muita coisa, assim, o trabalho que o padre fez é interessante, especialmente com o livro, né, O Vale do Braço do Norte, né? Ali ele fez um registro espetacular, né? Talvez foi o primeiro registro em livro, né? Ou não? Sim, foi o primeiro. E ele fez, o primeiro livro que ele fez em Orleans, ele fez ali sobre a colônia Grã-Pará de uma forma geral, né? Onde surge alguns núcleos coloniais. Mas depois ele fez o grande trabalho dele, né? Colonos e mineiros no Grande Orleans, tá? Esse é um grande trabalho que ele fez, que fez um bom registro e que aí a gente tem uma base. Eu sempre digo, né? O pessoal da nossa região que quer conhecer a nossa história aqui, a base e a confiança que nós fizemos é nos trabalhos do padre João Leonir da Lauba Luiz, tá? Ele é a pessoa que fez um trabalho muito sério, fez assim, era para ter uma estátua, né, na colônia Grã-Pará para agradecer o trabalho que esse homem fez e que ele era lá de Caxias, né? Chegou aqui, ele se entusiasmou com a nossa história porque ele encontrou aqui o dote da princesa Isabel e ninguém dizia nada. Eu vejo por Orleans assim, Orleans ainda hoje não tem um arquivo. Eu venho fazendo pesquisas para tentar escrever a história de Orleans, não consigo material, não tem. Eu tenho conseguido pesquisar lá em Florianópolis, em alguns arquivos, alguma coisa aqui em Tubarão, então alguma coisa encontrei. Mas não dá para escrever a história do Orleans porque não dá, a gente precisava ir buscar, pesquisar. Né, artigo científico para poder fazer... Não, é para escrever como é que os acontecimentos. Porque assim, a Orleans, assim, estão comemorando agora, no dia 30, o dia que foi a lei que saiu para criar o município. Mas quem é que fez isso? Tinha comissão? Dá a impressão que o município de Orleans caiu do céu, aqui é município. Não, alguém trabalhou. Alguém lutou para que isso realmente acontecesse. Alguma coisa... Então, um sonho meu era poder escrever a história de Orleans, não consigo, porque a não ser que eu consiga, eu tenho tentado buscar apoio, coisa assim, para que a gente encontre, né, o material necessário para poder realmente escrever isso. Infelizmente, assim. Então, nós estamos aqui conversando, né, falando a respeito disso, aqui no pessoal de São José. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu Humberto aqui, Xericma, que tem um museu, tá? O famoso Coati.
de vez em quando eu visito ele, converso com ele, né? Uhum. Eu não sei, eu acho que os cidadãos, a comunidade de São do Gero, devia assim, ter um carinho grande por aquilo ali. Gente, ali, o povo de São do Gero, vocês têm ali uma riqueza imensa com aquele homem. E ele dedicou a vida dele, ele não ganha nada, pelo contrário, ele gasta do bolso dele, né? Eu acho que devia ter alguma iniciativa, alguma coisa assim da comunidade, né? Para socorrer ele. Ele precisa de socorro, ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio. Porque o material que ele tem ali é grande, Luiz. É um material muito farto, né? E que, assim, a vontade de a gente ir ali para dentro, ficar estudando, pesquisando, né? E fazendo algumas publicações a respeito de tudo que ele tem ali. Então, assim, eu conheci também outras iniciativas, a exemplo do seu Humberto aqui, em outros municípios, né? Eu não sei, parece que assim, teve outros municípios que às vezes aí a prefeitura acabou assumindo, acharam um jeito lá de conversar e tal. E como assim, o exemplo do Franklin Cascade. Franklin Cascade foi um grande pesquisador, um grande estudioso da cultura ali açoriana de Florianópolis. E ele tinha um acervo muito grande, muito interessante, e lá a Universidade Federal acabou, né, assumindo aquilo tudo, não sei que acerto que fizeram, e para que aquilo realmente fosse garantido, que era a grande história ali da cidade de Florianópolis, da ilha, né? Especialmente da ilha. Uhum. E aqui vocês têm o seu Humberto Schlickman, que ele, assim, eu acho que ele precisa. Ele não me pediu nada, não falou nada, porque ele é uma pessoa simples, luta por aquilo ali, mas a gente vai lá, conversa com ele, a gente percebe, né, das dificuldades, da luta que ele tem por aquilo ali. Então, o São do Gero tem essa pessoa, e tem esse material que eu espero que isso realmente seja valorizado, seja acolhido, né, por toda a cidade de Florianópolis, porque ele merece esse apoio e ele foi a pessoa que se dedicou, né, a vida toda, podemos dizer assim, né, para que a memória de São do Gero realmente fosse preservada, né, Luiz? E está ali preservada com materiais, né, e o conhecimento que ele tem sobre aquilo ali, porque claro, cada peça que vinha, cada livro que vinha, ele estudava sobre aquilo ali. E ele fazia um autodidata, na verdade. Autodidata, faz reprodução, faz isso, né, ele vai... Então, meu Deus, ele tem coisas que ele fez, porque ele também, além disso, ele é um artista, né? Sim, ele faz coisas artista plástico, isso mesmo. E ele disse que ele gostava, que ele trabalhou muito de carpinteiro, e isso facilitou, né? Facilita para ele, porque sabe que essas profissões, né? Carpinteiro, pedreiro, na época da colonização, eles eram chamados de artistas, tá? Se tu for olhar na estatística da entrada dos imigrantes aqui na região, lá vai aparecer artista. O que era o artista? Era um ferreiro, era um carpinteiro, era um pedreiro. Eles eram denominados de artistas. Então, o seu Humberto é um artista. Né? Ele Inclusive, o pai do seu Humberto, né? Não sei se você já ouviu falar sobre o pai dele, ele fez muitas estruturas de igreja. Né? Sim. E a estrutura de igreja, principalmente, ele trabalhava com carpintaria e ele fazia muitas estruturas dos telhados. Certo. E os telhados antigamente eram obras de arte, porque era tanta quebrada e tanta forma de queda e caída, e era assim, gente semi-letrados, vou usar essa palavra, né, que trabalhavam com matemática avançada, com engenharia avançada para fazer, que na época não tinha um engenheiro dizendo, olha, aqui e ali, era eles mesmos fazendo, né? Do jeito deles, né? Da forma deles, do sistema deles, mas os cálculos que eles faziam era preciso, né? Preciso, é isso que eu digo, né? E realmente, assim, olha, tudo aquilo que a gente vai pesquisando, eu não tenho, assim, notícia ou algum fato que tenha acontecido e alguma coisa dessa tenha sido desmoronado ou tenha caído por uma falha, né? Do trabalho deles. Não. Ficou tudo perfeito, tudo funcionando muito bem. A gente pode pegar as igrejas, eu costumo pegar as igrejas, porque a maioria das casas da época, a maioria, aqui, falando de São Gero, a maioria já foram destruídas, desmanchadas, né? Sim. E o Coati, inclusive, já que a gente está falando aqui do seu Humberto, ele
Ele tem um resgate histórico disso, ele bateu as fotos, Sim, ele me tem as mostrou, famílias, muito os bacana. patriarcas. É. Então, antes de demolir, ele conseguiu fazer um acervo histórico disso. Ele me mostrou o acervo das primeiras casas, né? Isso, e Muito ele tem várias, assim, ainda mais se a gente pegar a igreja de São Gero, é uma igreja moderna, mas se a gente pegar a nave dela, ela ainda é da antiga construção dela. Tomaram como base a primeira. Justamente, então a nave dela, a estrutura principal, ainda é da antiga igreja. Claro, mudaram o telhado, fizeram mais moderno e tudo mais. Mas se a gente pegar, por exemplo, o primeiro seminário ali, ainda está com aquelas estruturas ainda. Exatamente. A própria prefeitura, agora, me parece que vão fazer né, o Cris que é do jornalismo, vão fazer a reforma total ali e parece que vão preservar a questão germânica, né? Então isso é legal, né, se preservar e fazer, né, porque tem muita coisa que precisa fazer isso. Mas a estrutura principal, ela ainda tá ali. Claro. E o professor, se a gente for falar um pouquinho, olha como assim, só o assunto das edificações dá 3 programas. Opa, meu Deus. Porque se a gente pegar assim, ó, o tijolo que faziam, eles tiravam da terra, eles tiravam do barro. Eles faziam, eles queimavam, tinha que cavar um poço para poder queimar. Sim. Eu tive a oportunidade, eu convivi muito com o Coati. Convivi muito mesmo, né? Então, eu tive a oportunidade de ir com o Coati em alguns lugares onde ainda tinha tijolos que eles não tinham tirado para secar no sol. Não tinham tirado da queima do buraco. Eles cavavam aqueles buracos, que você sabe como é que é, redondo, e daí eles colocavam o tijolo, botavam ali, queimavam, fechavam todo, lacravam para queimar o tijolo, para dar a cura do tijolo. Sim. Então eu tive a oportunidade de ir com o Coati, que conhecia, ajudar ele nessa questão de bater foto, alguma coisa assim, e ainda tem o tijolo, que eles faziam um tijolo, botavam secar no sol, e depois de secar no sol, então eles faziam a queima, que era a cura disso ali, igual a panela de barro, né, que tem que fazer a cura. Então eu tive a oportunidade de ver isso aqui em São Ludgero, em algumas coisas que hoje não se tem mais isso. E esses registros tá lá com o Coati. São marcas que vão desaparecendo, não se registra. É isso que eu digo, né? A importância do registro, né? Mas assim, ó, muitas obras, pego o exemplo também da Igreja de Orleans. A Igreja de Orleans, os tijolos eles faziam na própria igreja ali, né? Como muitas casas, né? Eles montavam ali o negócio, iam fazendo os tijolos e fabricando a casa. Então era um processo bem interessante, porque não tinham onde comprar o tijolo. Justamente. Porque eram poucas as olarias que tinha. E também onde tinha uma olaria para te transportar os tijolos numa distância de 30 quilômetros era difícil, porque o meio que tinha na época era o carro de boi, né? Justamente. O próprio tijolo, né, já era um trabalho artesanal. Sim, a própria forma de fazer o amassado a pé, né? Era amassado a pé. Tinha alguns tinha para quebrar o caroço, eles inventavam uma máquina, alguns, né? Cheio de um tronco central com vários galhos, não, né? Com várias madeiras fincadas, né? Fazia tipo um rolo para bater, para quebrar os caroços do barro, depois amassado e tal, esse trabalho que tem ali, né? Então é um trabalho legal. E o Coati, ele fez isso ali. Então, assim, muitas coisas, sabe? Aqui a usina, né, que tinha aqui na Beira Rio, que inclusive tem até as pedras ali ainda. Tem as marcas lá ainda. Tem as pedras no rio ali que era captação de água para. Então a usina, como é a roda d'água que faz mas não a roda d'água, a própria... A turbina embaixo. A turbina, isso. A turbina embaixo, a gente foi lá e tirou, né? Porque senão ia ficar debaixo da terra e ficar perdido sumir, lá. Né? Ia ser aterrado, claro. Né? Lá foi tudo aterrado, o local onde estava. Salvou a turbina. E ele tá lá, tem lá ainda a estrutura da turbina ainda, beleza, e tal, né? Então isso faz parte, esse resgate, né? Sim. E o Coati, ele faz isso, né? E eu digo que o Coati, ele é um autodidata, né? Porque realmente ele faz por amor aquilo ali, e ele acabou tendo o conhecimento, e o conhecimento fez com que ele também pudesse fazer várias pesquisas em cima, né? Isso é uma evolução também dele, certeza. Né? Então ele é uma história viva, na verdade. Muito, ainda, não, né? E aí assim, ó... Assim como o professor Celso também, né? Eu tenho me dedicado, eu comecei junto com o padre João, né? Que foi a pessoa que chegou aqui, encontrou tudo isso e entusiasmou, para nós também foi uma coisa que foi por Deus, né? Dele ter visto isso, porque senão também nós tínhamos perdido. Só a documentação que ele salvou, né? Que tinha da empresa da empresa da Colônia Grã-Pará, porque quando ele descobriu essa documentação estava tudo no porão, largado, jogado. Mas como é que era isso? Vocês tinham um local? Era um casarão? Como é que era isso? A prefeitura de Orleans, bem na frente da prefeitura de Orleans, tinha o sobrado que era da empresa da Grã-Pará. Que era uma empresa... Uma empresa de colonização, criada
entendi. Era a empresa de colonização criada pela Princesa Isabel e o Conde D, né? Uhum. Que depois, com a República, eles venderam isso. Uhum. E o grande... Aí quem ficou como diretor dessa empresa por muitos anos foi o Etienne Staviaski, né? Eles tinham essa empresa lá em Grã-Pará, né? Tinha a casa da empresa, tudo direitinho. Pelo fato de não ter a estrada de ferro ter saído por aqui, né? Pelos interesses do pessoal de Tubarão. Uhum. Subiu ao Beira-Rio, amargiu ao rio, né? Veio pela margem do rio até as minas, né? Uhum. E aí eles foram obrigados, para não perder, como se diz, o que estava acontecendo, para não perder os acontecimentos, eles tiveram que criar Orleans e abandonaram o Grã-Pará, né? Entendi. Eles abandonaram o Grã-Pará, criaram a casa da empresa ficou lá. E aqui em Orleans eles fizeram uma casa bonita, tal, um sobrado bonito, né? Ficava ali na frente, era famoso, bem na frente da prefeitura, e hoje foi desmanchado, né? Porque duas coisas que Orleans não preservou, que é uma tristeza, foi o sobrado da empresa de colonização do Grã-Pará e o cinema, né? Eram duas marcas importantes para Orleans e para toda a região, porque o cinema ali era... Eu comecei a aprender o desenvolvimento cultural no cinema de Orleans. Quando eu vi que desmancharam, aquilo me deu um choque. Então, só falta dessa consciência, né? E acaba realmente se perdendo. Essas duas construções, elas eram alvenaria? Alvenaria. E poderiam ter preservado tranquilamente. Com certeza, e ter feito coisa, né? Lá em Grã-Pará, eles acabaram fazendo uma réplica no local onde tinha a outra, né? Uhum. E Orleans até hoje não fizeram nada. O professor, eles falam colônia Grã-Pará, mas não é por causa da cidade de Grã-Pará, né? Grã-Pará era por Grã-Pará, o nome da cidade de Grã-Pará. Colônia Grã-Pará é o nome da empresa. Uhum. Empresa de colonização Grã-Pará. Mas por que leva o nome Grã-Pará? Por causa do filho mais velho da princesa Isabel do Conde D. Era o príncipe de Grã-Pará. O príncipe de Grã-Pará. Isso. Então, e aí o pessoal, então, não é colônia Grã-Pará por causa da cidade não, tá, gente? O pessoal que tá escutando a gente hoje, os mais novos aí, né? O nome por causa do príncipe, né? O nome da empresa, né? Levou o nome do príncipe. E a comunidade que criaram também levou o nome do príncipe. Na verdade, a cidade de Grã-Pará é por causa do nome do... Exatamente. Do príncipe. Do filho... Agora você, sabe, a gente começamos o podcast e tal, mas eu acho que era legal, depois a gente até pode continuar um pouquinho, porque essa questão do cinema, ela é interessante, né? Sim. O pessoal fala, mas por que o cinema? Mas se a gente pegar, por exemplo, Lauro Miller, no Guatá ainda tem o cinema, pelo menos lá, a ruína. Acho que ainda deve ter o prédio por aí. A ruína tá lá ainda. Eu falo ruína porque tá sim. Bem, né? Mas tá lá ainda, né? Em frente lá ao Clube Ouro Preto e tal, para quem conhece lá um pouquinho Lauro Miller. Posso falar um pouquinho de Lauro Miller, que eu acabei morando um tempo no Guatá. Eu morei com meus avós lá e acabei conhecendo um pouquinho lá. Uhum. Mas, professor, antes de nós falar um pouquinho sobre isso, e daí a gente falar um pouquinho da importância, falamos da importância do Coati para a preservação da história. E aí a gente tem que falar também, não podemos deixar de falar um pouquinho também, né, do professor Celso, da importância da cultura, da história e da educação para o município de Orleans e para hoje toda a região, e por que não até para o Brasil, porque a gente sabe que vem hoje alunos de fora do estado de Santa Catarina para estudar aqui no Unibave. E a gente sabe que o professor teve, junto com o padre da aula alba, teve uma importância muito grande, inclusive na preservação e tudo mais, né? Hoje lá tem o Museu ao Ar Livre e tal, tudo isso graças a todo esse empenho lá no começo de cabeças pensantes e que trabalharam muito aí para poder ter esse patrimônio de toda a nossa região. Mas antes do professor responder essa pergunta, né? Essa questão, quem é o professor Celso? Que deveria ser lá no começo, né? Mas pra nós aqui não tem problema, é um podcast, então não tem problema, né? Porque às vezes a gente começa aqui a conversar, a gente conhece muito bem o professor, mas a comunidade hoje, e a comunidade hoje de São Diari, digo, de toda a nossa região, ela é uma comunidade que vem se renovando muito, não só pelos filhos dos imigrantes, netos, bisnetos, trisnetos dos imigrantes, como também das famílias que vêm de fora e muitas vezes não conhecem um pouquinho da cidade, da região e da onde que eles estão chegando também para vir morar, né? Então, eu sou nativo de Orleans, né? Sou nativo dali. A família do meu pai e da minha mãe é tudo ali da região de Braço Norte, em São João. Meu pai migrou para Orleans, ele tinha 17 anos e acabou casando. Ele era um músico muito, muito bom. Ele animava os bailes por toda essa região aí, né? E aí ficou ali. Eu sou nativo ali de Orleans. Eu me criei, estudei ali nas escolas públicas de Orleans.
trabalhando na roça, né? Me criei trabalhando na roça e estudando sempre nos horários mais noturnos, vamos dizer assim, né? Mais dos finais do dia. Eu consegui concluir até o ensino médio ali, depois eu tive a oportunidade de ir para Tubarão e fazer a minha faculdade lá em Tubarão. Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre gostei muito de ler, então fui me dedicando. E eu tive daí a oportunidade de conviver com o padre Johnny da Lauba. O padre Johnny da Lauba era um religioso, né, lá de Caxias do Sul, que chegou aqui e encontrou essa maravilha aqui da nossa região, que é da empresa Colônia Grã-Pará. Ele ficou fascinado por isso, começou a trabalhar e eu comecei a trabalhar com ele e eu tive essa sorte. Ele era uma pessoa muito inteligente, sabe, Luiz? Era uma pessoa muito dedicada. E aí eu aprendi muito com ele. Então, assim, foi... ele fez, porque assim, ó, ele tinha no seminário, né? Ele ficou, acho, uns 7, 8 anos na Europa, fazendo a formação de padre dele lá. Então, ele contava para mim o que ele fazia para aprender e visitar e conhecer as coisas da Europa, né? Ele tinha essa vontade, essa motivação para aprender. E ele trouxe, olha só, tudo isso ele trouxe aqui para nós, né? E aí ele chegou aqui, viu tudo isso, e eu tive essa oportunidade, né, de conviver com ele e aprender muito. E eu comecei a conhecer e descobrir o que era também essa empresa de Colônia Grã-Pará. E aí, assim, ó, e meio que a gente ficou meio isolado aqui nesse canto, né? Então a ideia que o padre motivou para criar essa fundação em Ornães é para que ela pudesse movimentar, despertar o crescimento dessa região, porque a gente meio que era um estoque de gente, né, para outras regiões. Então, muita gente aqui da nossa região crescia e ia embora para onde? Para Blumenau, para Joinville, para Florianópolis, né? Até para São Paulo, muita gente saía daqui, ia para Porto Alegre. E aí, como dizia o padre, a gente perde as boas cabeças que vão embora e não voltam mais. Então, se a gente criar alguma coisa aqui na região, nós vamos dar oportunidade para as pessoas, muitas pessoas, quem sabe ficar por aqui e começar a pensar a nossa região, porque se tu perder as pessoas que vão embora, a região não vai crescer, não vai se desenvolver. E aí, como ele era religioso, ele também tinha o compromisso da ordem religiosa dele. O tempo que ele pôde ficar aqui, eu fiquei junto com ele, depois ele foi embora e eu fiquei sozinho, né? Me dedicando, lutando por isso, sozinho, porque assim, a gente não conseguiu, ou as pessoas não tinham muito aquela consciência da importância disso, né? A não ser a gente que estava envolvido naquilo, tinha essa percepção. Então, quando o padre organizou a fundação em 1974, né, que ela foi aprovada... A Unibave, né? A FEBAV. FEBAVE, perdão. A FEBAVE. Porque a FEBAVE é que mantém a Unibave, é isso? A FEBAVE que é a mantenedora do Unibave. Perfeito. Unibave é uma escola. Uhum. É uma escola que, assim, ó, o mantenedor é aquele que cuida da política e da administração. Entendesse? E é tipo uma associação, uma organização. E a escola, Luiz, a política da escola é só o pedagógico. Por isso, assim, ó, quando a gente cria quando uma entidade, por exemplo, a prefeitura é uma mantenedora. Quando a prefeitura ela cria uma escola, e ficou organizado, instituído, a prefeitura não pode, a prefeitura, ou seja, o mantenedor, né, não pode influenciar nas questões pedagógicas da escola. Porque a escola é o ente pedagógico. Ela não tem política ideológica, não. A política da escola é a parte pedagógica, que é as questões de aprendizagem, desenvolvimento humano. Tá? É isso. Então, ela tem que dar o conhecimento, a abertura, para que a pessoa possa buscar as suas decisões, né? Mas ela não pode, a escola dizer, não, tem que pensar assim, tem que pensar assado. Ela tem que dar oportunidade para a pessoa poder desenvolver o seu pensamento. Aí o pessoal às vezes se confunde. Então, o Unibave é uma escola mantida, é uma escola de educação superior, né? Mantida pela FEBAVE, que é a FEBAVE, sim, a FEBAVE é a entidade administrativa e política. Certo. Política administrativa, que tem por obrigação, depois, aquela coisa que aquela obra que ela instituiu, ela tem por obrigação realmente de manter. Perfeito. Então, lá, essa obra que é a escola, ela vai ter... Quando ela surgiu, quando ela surgiu, ela já surgiu com a intenção de ser educacional, de sim, ter uma... é uma fundação educacional Barriga Verde, por isso FEBAVE. Perfeito. E o grande projeto que o padre tinha com essa instituição era realmente fazer educação superior, tá? Ele tomou... Mas não começou. Não, ele tentou algumas coisas, mas não... A região era pequena, o pessoal não estava muito...
compreendendo isso e tal. E ele foi embora e eu fiquei com essa ideia, né? De um dia tentar conseguir. Mas já estava formado. A FEBAV. Isso, já estava formado. A fundação, sim, mas não tinha. Quando que ele saiu? O padre foi embora em 1980. 74 para 80, ele ainda ficou em 5, 10 anos. Uns 10 anos a gente trabalhou junto. Aí para onde ele foi? Daí de Orleans ele foi para o Rio de Janeiro, ficou lá 6 meses. Daí do Rio de Janeiro ele voltou para Caxias, né? Depois de Caxias ele voltou e veio para Araranguá, né? Ali em Araranguá ele se encontrou com um padre do Equador. E aí o padre do Equador tinha vontade de vir para o Brasil e ele tinha vontade porque ele era essa pessoa, né? De colonizador de atrás e tal, né? Ele era um missioneiro, vamos dizer assim, né? Uma missão. Daí eles tinham uma missão grande lá no Equador, aí o padre foi para o Equador, ele ficou lá 13 anos. Mas aonde o padre ia, o padre João, nós nunca perdemos o contato com ele, né? A gente sempre discutia e conversava por carta, às vezes, né? Muito por carta na época, porque ainda não tinha facilidade que tem hoje da comunicação, né, pela internet, essa coisa toda. Então eu recebia uma carta dele, né, e eu mandava, né? Ele recebia lá, ele mandava. Então a gente estava sempre assim conversando. E ele fez algumas visitas aqui no Brasil, daí ele veio aqui, daí a gente conversava. Então ele nunca perdeu. Depois que ele veio, aí depois de 13 anos ele veio, aí ele ficou em Caxias, né? Ele aí estava bem adoentado, ele desenvolveu uma diabetes muito complicada, né? Ele tentou controlar e aí não foi fácil e acabou falecendo por aquilo ali. Mas eu fiquei muito feliz porque ele viu e participou da instalação do Unibav, que era o grande sonho dele, né? Então todo o trabalho que eu fiz aqui eu pude dar essa alegria para ele, né? E aí depois que em fevereiro que a gente instalou o Unibav, tudo direitinho, né? Daí eu fui levar ele para ele ir embora e tal, parecia assim uma despedida. E aí ele não voltou mais. Aí quando foi em junho ele faleceu, tá? Infelizmente foi assim. E para mim assim eu tenho um sentimento muito grande até hoje, porque eu sei da qualidade e o carinho e a coisa que ele tinha pela nossa região. Mas enfim, ele conseguiu deixar isso aqui para nós. E eu acho que assim, o pessoal da região não pode esquecer nunca dessa pessoa, por aquilo que ele representou e despertou e trouxe à tona para nós, né, muita coisa boa da nossa história. Então foi assim, aí eu consegui e aí trabalhei, foi uma luta muito, eu sofri um desgaste de saúde muito grande, aí eu tive que depois me afastar por isso e às vezes a gente não tem também a contrapartida, sabe, Luiz, daquele trabalho que a gente empreende. Às vezes aí eu via, é um sonhador, não sei o que e tal. Mas quando eu comecei o trabalho naquela luta, né? Quando a gente chegou a 3.600 alunos, aí o pessoal ficou assim, ó. Coisa. Não é que eu ouvia, né? Não é que ele conseguiu, eles diziam assim, né? Como que fosse uma coisa só do interesse meu. Não, pelo amor de Deus. Minha luta, era por toda a nossa região aqui das Encostas da Serra. E que algumas iniciativas que nós tivemos, aí a gente não teve. Aí tem os interesses, né, no meio disso, que complica. Questão política, ideológica. Não, nem ideológica, interesses mesmo, né? Os interesses que acabam. O uso político. Aí às vezes o uso da política por ir para isso, né? E assim, meu interesse sempre foi muito, porque a minha família aqui é de Braço do Norte, aqui da região, Grã-Pará, aqui São do Gero, da colônia Grã-Pará, né? E aqui Orleans, né? Meu interesse era que a nossa região pudesse crescer, se desenvolver. Porque assim, né, Luiz? Qual a sua formação, professor? A minha formação é História. História? Sou História e sou mestre em Educação e Cultura. Que ano que foi instalado a escola? Qual escola? A Unibav. Começou em 98. 98 deu o pontapé inicial. Em 98 a gente começou com a Faculdade de Administração de Empresa, né? Começou com uma? Começamos com uma, né? Você era reitor na época, não? Eu sempre fui o reitor, né? E aí, assim, eu fiz um projeto do curso de administração muito bom e que na época a gente foi por 2 vezes consecutivo conceituar e a região ninguém tinha conseguido. E aí o nosso trabalho aqui em Orleans mexeu, né, com a região, porque a gente foi 2 vezes conceituar e o pessoal disse, como é que nós ainda com uma estrutura pequena, devagar, né? E o pessoal já estava bem atentado lá na nossa frente, não tinha conseguido ainda.
E aí a gente começou e assim, ó, e a minha luta, o meu trabalho, todos os projetos que eu fiz, Luiz, eu sempre fiz, preservando muito pela questão da qualidade e do empreendedorismo, tá? Eu acho que quando a pessoa tem o senso empreendedor, ele realmente ele desenvolve, desperta a liderança, que é uma coisa bastante importante. Então, os projetos que eu fiz foi nesse sentido. Eu acho que eu fiz grandes projetos. Eu tinha, assim, o carinho, né, e o apoio de muita gente boa de Florianópolis. Eu nunca vou esquecer, né, do professor Júlio Vigers, tá? O professor Júlio Vigers, ele foi pró-reitor da Universidade Federal, ele era aqui de Braço do Norte. Eu tinha uma amizade boa com ele, ele me ajudou muito. Então, devemos muito ao professor Júlio Vigers. E agora ele já está, assim, com uma idade bem avançada. A gente continua amigo, vez em quando a gente se comunica pelo Facebook, né, ou pelas redes sociais. Mas assim, ó, o professor Júlio, ele tinha também esse carinho, né, para que a região dele, né, que eu também pudesse se desenvolver. Então ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Ele era uma pessoa muito qualificada, muito interessante. E aí me ajudou muito para que a gente pudesse ter feito esse trabalho e chegar no sucesso que a gente chegou. E depois eu fiquei um pouco doente e a situação... Depois eu tive que buscar o meu tratamento e assim, ó, eu acho que a gente podia ter avançado mais se a gente tivesse sentido também um pouco mais de apoio da região, das coisas assim, que eu acho que faltou isso. E se divide muito, como a gente disse aqui, nos interesses particulares. E como eu digo, né, aquilo ali não era interesse meu, era um interesse que eu tinha pela região, né? Mas enfim, eu acho E aí que... acaba ficando muito grande também, acaba mudando muita coisa também, eu né? tinha assim, ó, eu tinha conseguido a simpatia e a confiança de algumas pessoas, né? Nos meus contatos, nas minhas reuniões, né? Então eu tinha ajuda. Eu tinha uma amizade com um professor, né? Era ligado à PUC de Curitiba, né? Então eu estava projetando com ele para a criação do curso de odontologia e de medicina, né? Eu já tinha avançado, eu já tinha comprado os terrenos, já tinha conversado com 2 médicos, né? Estava dando os primeiros passos. E ele tinha se proposto a me ajudar, porque a PUC de Curitiba é uma grande universidade, né? Então eu tinha esses apoios assim, a exemplo do curso de medicina veterinária, né? Eu tinha uma amizade com o reitor lá da região de Mafra, ali de Caçador, né? E aí o professor Werner, eu conversei com ele, ele disse, não. E eu acho que em 15, 20 dias a gente fez os convênios, os documentos, né? E aí os 2 primeiras turmas a gente fez como uma extensão deles aqui. E isso me deu força e trabalho para que eu pudesse criar o nosso próprio curso aqui de medicina veterinária. Eu consegui construir um bom hospital, tijolinho por tijolinho, tá? Eu fui tijolinho. Eu contratei um pedreiro, né? Eu pagava ele por semana e fomos construindo aos poucos o hospital. Construímos um belo do hospital. Eu tive um apoio de um empresário lá de Criciúma, Fontana, acho que era o Fontana. Uhum. É uma construtora, Fontana? Não, ele tinha uma grande empresa de ferragem, coisa assim. Uhum. Era um grande empresário de Criciúma. Ele tinha uma simpatia, a gente se conhecia e tal. E aí, assim, ó, então foi isso, né? E aí tu vai ver, hoje não tinha nada aquilo ali, né? E eu construí 80 salas de aula ali, tá? Toda aquela estrutura de laboratório, ficou um projeto bem montado, tá? Assim, bem moderno, as salas com ar-condicionado, as cadeiras estofadas. Eu fiz um projeto ali aqui, que a região ainda não tinha isso, tá? Eu fiz um projeto bem inovador e a gente alcançou o sucesso que alcançou. E tá aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Enfim, e aí eu fiz outros grandes... Acho que um grande projeto que a gente... porque pensa na universidade. Acho que um grande projeto que eu fiz aí em Orleans e que assim, me dá muita satisfação, que eu tive alunos aqui de São José lá, foi um curso supletivo do ginásio, né? As pessoas não tinham oportunidade de estudar à noite, né? Porque a oferta era só durante o dia. Então eu criei esse curso supletivo ali pela FEBAV, tá? E eu tive alguns alunos aqui de São do Gero que eles conseguiram depois serem professores, etc, né? E ali de Orleans, muitos alunos que passaram por ali tiveram a oportunidade de fazer, depois ir estudar, né? Formaram odontólogos e
advogados, etc., que passaram por ali. Então, esse foi um projeto assim, um projeto que mais me deu satisfação foi poder ter criado essa escola, né, supletiva, e daí o aluno fazia o ginásio em 2 anos, né? Então, e a gente fez um trabalho bom, bem interessante. Depois, dali foi criado também o ensino médio, que ele fazia num ano e meio. Então, teve grandes projetos, como a questão do museu, foi inaugurado, e subiram todo mundo, e o grande pai do museu acabou falecendo, porque a ideia do Museu Ar Livre, Luiz, assim, ó, não é ideia do Padre João, tá? O Padre João tinha como ideia preservar alguns engenhos ao redor do seminário. E lá em Brasília, ele levou, tentando conseguir algum recurso para isso, encontrou lá um grupo de professores, né, trabalhando pela questão da cultura brasileira. E quando eles conheceram, eles se entusiasmaram, e o professor Luiz Magalhães, que era o chefe desse grupo, né? Então, ele aí mostrar aí a força e que o Brasil tinha uma cultura realmente interessante. Então, o projeto do Museu Ar Livre de Orleans era um projeto para mostrar, né, que a cultura brasileira a cultura não era só aquela que vinha da Europa, vamos dizer assim, não, aqui se fazia cultura, né? Então, o museu nasceu por isso, mas infelizmente logo ele morreu e acabou prejudicando realmente. O museu ficou pela metade, né? Eu tentei levar até ali, tá? Mas assim, ó, ele precisava ser concluído, esse projeto. Como eu não sei, mas precisava ser concluído. Só dar um recadinho aí também aí da Pizzaria do Tio, né? Você que gosta de pizza, né? Gosta de comer bem, pizzaria em forno a lenha. Telefone de contato 36570171 e pelo, né, para você pedir aí pelo delivery 99923-2485, Pizzaria do Tio. São Paulo Magazine, tudo em moda masculina, infantil e feminina, você encontra ali na São Paulo Magazine, 3657-1090. Também aí com a gente a Werner Construago, né? A loja aí que fica ali na rua Zé Zudácio, no bairro Divina Providência, aquela loja de bairro, né? Onde você encontra tudo aí para o seu dia a dia, tanto na construção quanto no agro, né? Utensílios para o dia a dia, produtos para a horta, jardim, para sua casa, rações para pássaro, cães, galinhas e muito mais para você, materiais de construções, ferramenta, pesque e até produtos para camping também ali na Werner Construago. Mandar um grande alô aí também para os nossos patrocinadores culturais, Assis e Materiais de Construção aí sempre com a gente também, e claro, lá a Bus Terraplanagem também, né? Tudo em terraplanagem para você, Bus Terraplanagem, e claro, a Mecânica Juliano, bem pertinho aqui da sede da Voz Livre. Olha, voltando aqui com o professor Celso, né? Nós estava conversando aí um pouquinho no primeiro bloco aí, um pouco sobre a história do seu Celso, né? Que se confunde com a história também né, da FEBAV, da Unibav, enfim, né? Ele estava falando aqui, ele falava a questão também do supletivo, né? O seu Celso, eu posso dizer da importância disso, que a minha esposa se formou lá. No supletivo que você lançou lá. Que bom, né? Veja só. Hoje ela tem a formação, ela pegava o ônibus, ia daqui para lá e acabou se formando no supletivo lá, que era 2 anos justamente. 2 anos para fazer o ginásio. Para fazer o ginásio, e ela acabou se formando no ginásio. Depois ela não quis estudar para frente, a gente tinha um salão de cabeleireiro na época, né, a qual a gente ficou aí à frente, né, quase 20 anos no salão. O supletivo, depois da FEBAV não continuou, daí eu fui secretário municipal de educação, tá? Na época do prefeito Oswaldo Cruzeta, e aí eu criei o supletivo pela prefeitura e era totalmente gratuito. Gratuito, isso mesmo. Só tinha um ônibus que ia daqui para lá, o pessoal ia para lá. Além do supletivo do Unibav, qual que era a outra instituição que tinha? Tinha infantil também, não? A FEBAV? Isso. A FEBAV tinha escola profissional, a FEBAV tinha, né? A FEBAV tinha escola depois de educação básica, teve, né? Tem ainda até hoje. A FEBAV tinha uma escola de educação infantil, que era um trabalho social totalmente gratuito. Teve diversos tipos de atividade. E hoje o que está em atividade hoje? É a Unibav? Hoje tem a Unibav, tem a Escola Barriga Verde, que agora não é mais Escola Barriga Verde, acho que é Colégio Barriga Verde, parece que eles mudaram. Sim, mas ainda continua com a... Sim, com a educação infantil e até o ensino médio. Até o ensino médio, perfeito. E hoje o Unibav, ele mantém o paredão e o... A FEBAV. A FEBAV. A FEBAV. A FEBAV é que é mantenedora do paredão e do museu. Né? Não é a Unibav. Aí você, antes de nós falar aqui da criança e o meio ambiente, dos seus 2 livros que você está lançando, professor, você fala
falava que o projeto do museu ele é maior. O que ainda falta do projeto museu? Falta muita coisa. Porque a ideia do projeto do Museu Ar Livre era uma ideia porque as unidades todas funcionassem, produzissem daquela forma artesanal, né? Aonde o visitante chegasse ali, ele visse em loco como é que as coisas funcionam e levasse um produto, né? Era para estar era um museu em funcionamento. Em funcionamento, museu vivo, museu ao ar livre, museu vivo, né? Sim, essa é a ideia. Só que, como o senhor diz, né, o mentor daquilo ali, que era o professor Aloysio Magalhães, que era lá de Brasília, né? Logo depois que o museu foi inaugurado, ele faleceu. Ele era um grande artista brasileiro. Ele fazia manutenção das obras do Vaticano, tudo, né? Olha e ele só. acabou dando acho que alguma coisa lá no coração e morreu lá na Itália e aí se perdeu. Mas o museu, se quisesse botar em funcionamento, ele funcionaria? Ele consegue funcionar hoje? Então, precisava fazer um projeto, né? Arrumar o dinheiro que realmente que precisa. Eu acho que sim, acho que teria condições, né? O desafio tem a água, tá ali. tem tudo ali para fazer o... A água precisava dar um jeito, né? Porque a água que tem ali é muito pouca, né? Mas o desafio está ali, né? Esperando que de repente isso possa acontecer. Não sei se vão conseguir. Eu consegui manter e levar até ali porque ninguém se interessava, né? Era quase uma questão pessoal. Quase uma questão pessoal mesmo, realmente, né? Mas eu consegui manter até onde eu trouxe, né? Melhorei algumas questões, porque quando o museu ficou comigo, as casas não eram nada fechadas, não tinha cerca, não tinha nada. Era tudo assim, e depois eu construí mais coisas, né? Eu construí a Casa do Colono, a cantina de vinho, meio de transporte, a ferraria, e uma série de outras coisas. Porque o primeiro momento que inauguraram era um momento assim ainda muito... Só no começo, né? Rudimentar ainda na questão tinha pouco, de projeto. Exatamente, e a organização. Então eu consegui, né? Lutando de cair de lá, buscando através de político, disso, daquilo, me envolvendo. Aí foi uma luta muito grande e consegui levar até ali, assim como foi também a questão do paredão, né? A questão do paredão. O paredão mesmo teve uma época que ficou muito feio, né? Aonde eu parei ficou lá, né? Professor, eu me lembro, como eu falei pra você, que eu morei no Guatá, né? Eu morei com a minha avó lá. E aí, quando era época de férias, eu vinha pra cá, né? Ficava aqui no pai, né? Aqui com o pai, com a mãe e tal, ficava aqui na época de férias. E a gente fazia esse trajeto de ônibus, né? Sim. E passava por ali. E ali eu não via a hora do momento mágico da viagem de passar por ali para ver, pra ver o paredão, né? Bonito. O projeto ali também é um projeto muito interessante, bacana e tal. Mas eu fiquei sozinho e aí acabei, depois eu parei, né? Eu nunca ganhei nada para fazer esse trabalho, fazia para que a região pudesse despertar, desenvolver alguma coisa de turismo. Né, de atração, né? Mas você acha que o turista ainda ele não vem? Por exemplo, vou falar do museu. O museu hoje vem gente de Santa Catarina inteira, tem escolas da região toda que levam seus alunos. Sim, mas ele é assim, ó. Eu fiz um trabalho ali no museu, tipo um manual, vamos dizer assim, tá? Onde tu chegava lá numa unidade daquela, tu pega pelo manual, eu fiz com numeração, entendeu? Aí tu chega lá, daí para te entender e compreender o significado de cada pauzinho daquele lá, porque tu chega lá e olhar só e tu não entender, não tem sentido. Como os outros, a questão da aprendizagem, didaticamente, fica como um passeio. Aí a parte educacional... Tem que ir para aprender um pouco. Claro, e aí assim, ó, eu vejo que eles nem usam isso, as pessoas não se interessam. Mas eu escrevi, tá lá um manual muito bem feito do museu, tá? Unidade por unidade, explicando detalhadamente cada coisinha daquela lá. Eu fiz um projeto com apoio de educação patrimonial, né? Eu fiz muita coisa, entendeu? Mas assim, ó, aí a gente sozinho, trabalhando, agora eu vejo ali, eles recebem as pessoas ali como um passeio. Aquela tal história, eles não vão no museu passear. Não vão no museu para conhecer, aprender com um órgão, como uma atividade cultural importante, né, da nossa região. E o intuito do museu é justamente a cultura do aprendizado. Mostrar exatamente aquilo que o professor Aloysio Magalhães percebeu, que nesse trabalho ali, dava para mostrar e dizer, olha, o brasileiro tem muita cultura, sim, tá aqui, ó. Olha o que eles fizeram aqui, interessante. Né? Nós só, porque no Brasil, quando fizeram a Semana de Arte em 1922, foi para reagir, né? Porque no Brasil eu ainda consegui pegar
pegar um documento da Universidade Federal de Brasília que dizia que a cultura popular não era cultura. Então, assim, vivemos isso nesse país. Ainda hoje, né? Aí depois com a Semana de Arte de 1902 no Brasil, foi para reagir e mostrar que aqui nós tínhamos artistas e obras interessantes, como depois surgiram, né? Ô professor, você acha que a cultura quem faz cultura, né? Quem está à frente da cultura é um grupo, vamos dizer, muito resistente, resiliente, né? Você acha que o Brasil passa por um momento difícil na cultura, né? Tem passado os momentos difíceis na cultura quando a sociedade diz assim... verba para a cultura para quê, né? Para que verba para que o ministério ou para que a secretaria da cultura, né? Assim, ô Luiz, a primeira coisa que a gente São momentos sombrios? Sim, a primeira coisa que a gente tem que entender e aprender, o que é cultura? O que é cultura? Cultura é criatividade. O ser humano, ele é cultural por natureza, isto é, ele é um ser criativo, entendeu? Então, tudo aquilo, a cultura humana, tem aquela cultura artificial e tem aquilo que o homem cria. Então, se a gente perder, né, nosso trabalho de seres criativos, a sociedade para. Então, assim, quando tu olha para esse material que está produzido aqui, automaticamente tu vai criar uma situação diferente sobre ele. Então, eu dou como exemplo assim, uma professora, ela alfabetizou 500 alunos e ensinou a escrever. Alfabetizou, aprendendo a ler e a escrever. Se tu achar um aluno que escreve igual a professora, eu te dou um grande prêmio. Então, porque cada um que aprendeu com a professora criou a sua própria forma de escrever. Até porque se não tem hoje, pela caligrafia, né, tu faz um exame grafotécnico, vamos dizer assim, vai identificar se é da pessoa. Não, então, por quê? O ser humano, na sua criatividade, na sua cultura, ele é único. Por isso que a cultura é uma coisa fantástica. E aí as pessoas têm que entender o que é cultura. Cultura é criatividade. O ser humano, ele é político por natureza. Ah, eu não sou político. Não tem nenhum ser humano que não é. Todos nós somos políticos. Eu não estou falando de política partidária. Por que o ser humano é político por natureza? Porque ele diverge no pensamento. Por isso, nós dois não pensamos igual, entendeu? Nós olhamos para esse material aqui, aí eu tenho um pensamento, tem outro. Aí o que para que a gente pudesse viver em sociedade, o que o ser humano fez? Criou o governo. O que é o governo? O governo é uma organização social e política do povo para que o povo possa viver em sociedade, viver junto um com o outro. Então, assim, a gente é político por natureza porque a gente diverge no pensamento. A gente é cultural porque a gente é criativo, tá? A gente é histórico, tá? Porque a gente tem a vontade da conquista. Por isso que a gente é histórico, tá? Então, o dia que a gente aprender a estudar e compreender essas coisas, nós vamos entender a importância da cultura. Toda vez que alguém está ofendendo a cultura, está ofendendo a tua criatividade, a tua produção, o teu trabalho. Porque quanta coisa, quando tu montou esta rádio aqui, tu criou, são criação tua. Entendeu? Então, isso é maravilhoso. Por que o ser humano é um ser maravilhoso? Porque ele é um ser criativo. Ele está constantemente criando, se desenvolvendo, evoluindo. A gente não provoca mudança, a gente provoca evolução. Tá? Quanto mais. Por isso a importância de tu ler, de estudar, porque isso estimula a tua criatividade. Então, o que a gente precisa fazer, as escolas, tudo, nós temos que estimular o quê no ser humano? A criatividade. Porque quanto mais criativo for o ser humano, mais ele busca solução para as coisas. Ô, professor, assim, a gente vai longe, hein, ô Cris? Ainda bem que a Andréia hoje não tá aí no programa Manhã de Festa, que 9 horas começa o programa Manhã de Festa, que é um programa de entretenimento aqui. Sim. A Andréia que faz justamente, a minha esposa, ela é voluntária aqui, certo. E aí ela faz esse programa de manhã. Uhum. E aí, só que agora a gente tá com um problema na família e tal, questão de doença, o meu sogro provavelmente vai ser operado do coração hoje, né? Então daí ela tá atendendo. Mas falando, eu moro no interior, né? Eu tenho um sítio, né? 2,5 hectares de terra, e eu gosto muito da permacultura. Não sei se o professor já ouviu o termo permacultura. A permacultura a permacultura
né? Ela foi fundada lá por Bill Morrison. É uma criatividade humana. Isso. Fundada por Bill Morrison, só para o professor ver, que fala não só da agricultura orgânica. A agricultura orgânica seria um braço desse, né? Tá embaixo desse guarda-chuva que envolve muito mais do que simplesmente só a agricultura orgânica. Certo. Mas a agricultura orgânica faz parte dessa questão. E aí, quando a gente fala de agricultura, hoje que o agro é tudo, né? Menos cultura, né? Porque estão até tentando tirar a cultura da agricultura. A parte mais importante da agricultura, né, se está tentando tirar. Daí aqui eu conversando com um professor de história, né, eu não quero pecar no que eu vou falar aqui, mas em algumas leituras que a gente faz ali na questão da permacultura, fala, por exemplo, que os negros, quando foram explorados e levados para o mundo inteiro como mão de obra escrava, quando os europeus chegaram para escravizar, era barbárie, né? Se pegava à força, aquela coisa nada tudo. E não se podia levar nada, tanto que eles despiam todo, a maioria de mulheres e homens se despiam tudo, que era para eles não levar nada dali. Saqueavam tudo e naquela época, o que era o mais importante daquela época? Não era moeda quase nem existia. Né? Não era papel moeda. O que era mais importante além da mão de obra escrava, né, era as sementes. Né? As sementes eram o mais importante para o colono naquela época. E o que as mulheres, principalmente, enquanto os homens estavam guerreando para tentar defender uma coisa desigual e desumana, o que as mulheres faziam? Elas pegavam as sementes e enrolavam nos cabelos. Porque era o único lugar que elas tinham para esconder, porque elas não sabiam para onde iam, não sabiam como que ia ser a questão alimentar, e inclusive o Brasil teve muitas sementes que chegaram aqui de fora. Claro que hoje é diferente, né? Mas na época, né, se conseguiu ter alguma cultura da época que chegou aqui através dos escravos. Então olha, a agricultura é muito mais do que plantar uma semente de arroz, uma semente de feijão. A agricultura, ela tem essa questão histórica do povo sofrido que muitas vezes trouxe coisa para cá. Porque se nós hoje fosse depender, professor, da Monsanto e Companhia Limitada, né, todas as sementes seriam patenteadas e a gente não conseguia reproduzir a semente crioula, cabocla, a semente preservada da onde você vai lá, eu planto milho cravo, né, que é um milho caboclo que eu falo, né, eu acho que o termo até hoje está sendo pejorativo, mas foi a forma que, na minha ignorância, eu conheço, né, dessa forma, que quer dizer que aquela semente a gente consegue tirar e replantar. Com certeza. Né? A semente da Monsanto você não consegue plantar porque a produção dela é inviável para a produção. Então eles patentearam. Tanto que se o agricultor que conseguir manipular e fazer uma produção razoável de uma semente dessas, que ela tem uma proteção de royalties e enfim, que se a Monsanto chegar lá e fizer uma análise daquela semente e ver que a questão genética é deles, eles processam o agricultor. Nos Estados Unidos, inclusive, né, um grande produtor dessas sementes que conseguiu mudar, acabou perdendo tudo que tinha, né? Não me lembro o nome dessa pequena empresa, mas porque o grande conglomerado acabaram processando e eles acabaram entrando em falência por causa disso. Então, por que eu peguei um pouquinho disso, né? Para falar da importância da cultura da agricultura. Com certeza. E aqui eu tô pegando uma linha, né, professor? Aí só... me corrija se eu falei alguma bobagem. Não, eu quero complementar isso aí dizendo para ti que eu me criei na roça. Meu pai nunca comprou semente, então nós fazíamos a colheita, né? Da colheita ele selecionava as sementes, guardava para replantar. Sempre foi assim, do milho, do feijão, do arroz, sempre foi assim. Ele nunca comprou, do trigo, ele nunca comprou semente. Da própria colheita que se fazia, ele tirava as sementes e guardava, né? Para no momento de plantar, replantar. E hoje são poucos que fazem isso. Não, e o sistema, né? O milho, por exemplo, eu nunca me recordo, né? A ponta e o pé do milho era tirado porque a semente só servia do meio. Isso eu faço isso hoje ainda. Pois é, então isso é uma cultura interessante, né? Então por isso que a agricultura, né? A agrícola, né? Do agro, então existe uma cultura muito interessante que eu me lembro do meu pai, quanta coisa que ele criou, desenvolveu para facilitar, né, o trabalho que a gente tinha na roça. Eu falo da questão eu separo a agricultura de agro, né? Agro é Reuters.
Sim. Reuters, né? São aquelas sementes que não são semente, que são Sim. valores. Sim. Valores não, nem são valores, são commodities. Obrigado. Tá aí, por isso que é bom ter um jornalista por perto. Claro, claro. Né? São commodities, né? Não são mais plantados. O grande agro, né? Aquele que tem escritório em São Paulo e que não conhece uma semente de milho, Sim. né? O milho para ele, a soja para ele é simplesmente só mais um negócio. Claro. Não é um alimento, né? Diferente para aquele. Claro que é alimento. Da questão da subsistência, né? Claro que é um alimento, mas para ele não é alimento. Ele usa negócio. É um negócio. Eles chamam de agricultura comercial, né? Agricultura. Agrocomercial, né? Porque eu digo que a agricultura, para mim, ela tem que ter a questão cultural disso que a gente acabou de falar. Mas a gente vai longe, seu Celso. Com certeza. Vamos. E eu quero falar, professor, de 2 livros infantis: A Criança e o Meio Ambiente, A Laranja e a Goiaba. Você tem outros livros, professor? Sim, tenho umas 20 publicações. 20 publicações. Alguns na área infantil? Não, esses são os primeiros. Esses são os primeiros. Infanto juvenil. Fala um pouquinho da experiência primeiro. Então, Luiz, como eu falei, eu me criei na roça, entendeu? Num ambiente bem natural, né? Bem, assim, com bastante cuidado, sem nenhum veneno, sem nada. O meu pai, Luiz, o meu pai nunca derrubou uma árvore, tá? Ele treinou um boi e entrava dentro do mato, ele colhia do mato aquela lenha que caía naturalmente, né? Então nós usávamos aquela lenha para queimar, porque na época não tinha gás, né? E aí tinha sobras e ele vendia aquilo ali. E eu me criei nesse ambiente bem natural, onde ele tinha muita preocupação com a questão do meio ambiente, onde eu comi muita fruta, né, me alimentava muita fruta, que era uma fruta muito gostosa, laranja, goiaba, enfim, ou tantas outras, tá? E as brincadeiras, as coisas que a gente fazia, isso nunca me saiu da memória, e com base nisso eu pensei em escrever esses livros, né, para mostrar que a gente convivendo no meio ambiente, a gente vai aprender, a gente vai ver, sentir, né, a importância disso para a vida da gente. Então, e as frutas que a minha mãe fazia doces, fazia, né, sucos e tal, que era uma coisa muito gostosa. Então eu vou escrever e para publicar e dizer assim, olha, hoje nós podemos na nossa região ter propriedades onde poderia receber as crianças escolares e tal, para que eles pudessem ir lá para esse ambiente natural, ir lá no pé de fruta, apanhar uma fruta e comer, que é uma coisa interessante, né? Ver as árvores, ver os bichos, conviver com eles e ver que daria para ter uma convivência, uma interação realmente muito interessante. O trabalho de ilustração, eu consegui uma professora, que aqui a professora Kelly Machado de Souza, ela ilustrou. Isso aqui não é coisa de computador, tá, Luiz? Ela desenhou. Ela desenhou. Isso é um trabalho de arte. Essa é a arte dessa professora. Tá? Foi muito legal, muito bonito o que ela fez. Então, além da pessoa estar levando uma história para casa, ele está levando uma arte de uma professora que realmente fez um trabalho muito bonito. Tá? Então, é a sua história? Com base na minha vida, claro. É porque a gente escreve muito baseado nas vivências, nas experiências da gente, né? Uhum. É muito isso, tá? Então, assim, aí o pessoal que lê isso aqui vai ver a importância de conviver num ambiente natural, porque hoje as crianças estão se criando dentro de um apartamento, como diz, né? Eu fui levar o meu filho lá num hotel fazenda para ele ver que realmente de onde é que saiu o ovo, de onde é que saiu o leite, porque ele não tinha noção, né? E aqui em São do Gerpo, já está vivendo dentro de apartamento e que às vezes perde o contato, a relação com isso, né? A questão do carro de boi, né? Que foi um transporte importante, as árvores frutíferas, né? A convivência, além do mais, eu coloquei aqui, né? A laranja e a laranja, um produto nutritivo muito interessante, com as suas vitaminas, etc. Né? A goiaba, Luiz, se a laranja é importante, a goiaba tem 4 vezes mais vitamina C do que a laranja. Olha só. Não, a goiaba é um produto extraordinário. O pessoal meio assim que não valoriza muito, né? É igual na época, eu me lembro quando na minha época, né, na roça, a gente tinha até vergonha, né, às vezes eu levava para a escola, eu sempre conto essa história, né,
Eu levava para a escola batata assada e tal, e eu trocava lá na escola, porque eu frequentava a escola urbana, com um guri que levava enviado num pano ali na coisa, o bolo. Aí trocava o bolo dele, eu queria comer o bolo dele e ele queria comer a minha batata. A gente fazia isso, troca. Eu nunca me esqueço, trocava. Entendeu? Então, assim, ó, hoje a batata doce, olha como se vende e que produto é interessante. Então, o pão da terra. É o pão da terra, exatamente. A origem da batata doce é da África, né? É lá que eles chamam de pão da terra. E aí, assim, ó, então eles, nesse livro aqui, eles vão ler, vão ver a importância de conviver num ambiente natural, com a coisa, comer, né, essas frutas, tá? Então, eu, assim, ó, eu tive a oportunidade de vir lançar aqui na JVTEC, fica aqui na cabeceira da ponte, ali naquela loja de... Sim. Vende livro, vende coisa ali, tá? Sim. Vai ser amanhã, então, às 5 horas da tarde. Vai ter uma audição musical interessante também, tá? Além do livro aqui. Vai ter uma menina fazendo tocando uns números bonitos ali no violino, muito interessante, tá? Então, ela é da onde? Ela é de Orleans, eu estou trazendo ela para cá, tá? É muito interessante. Então, assim, ó, eu espero que... O objetivo do livro é ser didático? É assim, é paradidático, como se diz, né? Mas é didático, sim. É um livro de leitura, de complemento para a escola. Perfeito, é porque eu estava olhando aqui. Qual que seria a idade? Qual que seria o ano escolar? Infanto-juvenil, até 14 anos. Infanto-juvenil. Infanto-juvenil, tá? Beleza. Então até os 14. A ideia é ter outros? É coleção? Porque assim, né? Tu sabe que isso é um trabalho que a gente custeia. Eu já, como diz outro, eu fiz um investimento grande para fazer isso aqui. Tá tudo do meu bolso. Então, assim, ó, e aí, claro que eu digo pra ti, quando a gente tá trabalhando alguma coisa, a gente se sente apoiado, aí a gente vai trabalhar mais. Então, eu tô promovendo isso aqui, tô fazendo, né? Qual que foi a tiragem que você... Eu fiz 300. Cada um? Cada um, 300 cada um. E aí, então, eu tô amanhã fazendo o lançamento aqui em São Rogério, e também fui convidado para lançar lá em Florianópolis. Olha que legal. No dia 4 de setembro, estou fazendo o lançamento desse livro lá em Florianópolis, na Biblioteca Pública do Estado. Na Biblioteca Pública. É um local assim, muito movimentado, coisa, né? E lá eles levam aluno, levam tudo para participar do Vai tirar um dia de autógrafo? Sim, aí eu vou ficar lá no dia 4 fazendo o lançamento e autografando. Se alguém tiver interesse em comprar o livro, vou ficar muito feliz, muito contente, porque daí a gente sente isso valorizado. Ele já tem um preço? R$30. R$30 por cada coisa, né? Então, assim, ó, além de ela estar levando uma bela de uma história para casa, também está levando aqui o trabalho da artista, né? Da artista Kelly, que ela fez uma ilustração muito bonita. Olhando aqui, as ilustrações são muito bacanas. Muito bacana, tá? Então, assim, Luiz, eu espero que ser bem acolhido aqui. Então, amanhã, então, às 5 horas da tarde, ali na JVTEC. Antiga TEC, né? Antiga TEC, ali é a JVTEC. JVTEC, né? Isso, nosso amigo Elvis Meurer, né? É do Elvis e da Claiane. E da Claiane. A Claiane, que inclusive é de Orleans, né? É de Orleans. É de lá. Isso. Então, vai ser ali, então, a partir das 17 horas. Vai estar vendendo ali também? Sim, vai estar vendendo. Se alguém tiver interesse em comprar algum livro, eu vou estar ali, daí posso até fazer um autógrafo e tal, se for o caso, né? Beleza. Então, Luiz, assim, ó, é isso, eu tô, assim, batalhando por isso. E como eu digo, se a gente tiver mais incentivo, mais coisa, a gente continua fazendo, continua produzindo, né? E aqui, assim, ó, além do mais, eu estou mostrando aqui, valorizando, né? Como para o pessoal que ainda hoje vive uma ilustração ali para mostrar. O pessoal que ainda hoje vive nas propriedades rurais, como é importante a vida deles lá e conhecer como é que eles vivem lá. Eles vivem muito bem, né? Num ambiente bem natural. Porque o meu pai, Luiz, assim, ó, a gente aprendeu, meu pai trabalhou na roça a vida toda, meu pai nunca derrubou uma árvore, nunca botou nada químico nas terras, não deixava queimar nada, tá? Da margem do rio ele sempre deixava 5 metros para plantar, tá? Então meu pai foi assim para nós um exemplo muito interessante de preservação e cuidado com o meio ambiente. E por isso assim me despertou para escrever isso aqui, porque as frutas, as coisas, tudo que a gente comia era de uma coisa bem natural. A adubação que meu pai fazia na roça dele, ele deixava crescer um pouco o mato, ele roçava, depois ia lavrando, né?
ia puxando o mato por rego. E ele colhia. É uma espécie de adubação verde. Então, meu pai sentiu uma preocupação muito grande com a questão do meio ambiente e passou esse legado para a gente. Então, eu estou mostrando nesses livros aqui a importância de conviver e aprender e comer, né? E se alimentar com um alimento bem natural, sem drogas, sem essas coisas, né? Então, meu pai, assim, olha, meu pai tinha muita terra. Jamais ele plantou um pé de fumo nas terras dele, porque ele dizia que o fumo trazia para as terras veneno, ele falava, né? Então nunca aceitou. E claro, pensando sobre o aspecto econômico e comercial, a gente até se prejudicou. Mas com relação à questão do meio ambiente, foi importante porque as terras sempre ficaram sem preservadas. Preservadas. E a saúde também, né? A saúde também. A saúde também. Aí, eu sou suspeito de falar, porque como eu já lhe falei, eu gosto da permacultura, é uma coisa que a gente tenta aplicar ali no sítio, só que é pequenininho, é uma coisa que eu faço por gostar, né? Sim. Pra mim, então lá eu planto as minhas coisinhas pra mim, né? Mas tem essa questão do veneno, né? Como o meu terreno ele tem uma abertura pro sul, né? Falando do vizinho, né? E aí tem a preocupação de fazer uma barragem natural também para segurar um pouco, né, o defensivo que o agricultor precisa, entre aspas aqui falando, na questão econômica, no mundo capital, precisa fazer daquela forma lá, né? Existem outras formas? Existem, mas aí é uma cultura mental muito grande que tem que se fazer e uma vontade muito grande, porque a sair do meio, sair da transformação do químico para o biológico, né, para a questão de vida do solo, ela é muito difícil, penosa, e não é só uma mudança de hábito. É uma mudança cultural muito grande. Sim, muito porque grande. Essa cultura, se for querer produzir para ganhar alguma coisa, nesse estilo assim natural, é complicado. Então a gente pratica isso, eu pratico isso na minha casa, no meu quintal, de uma forma de subsistência, né? Mas o pessoal que trabalha e precisa comercializar, não tem como, né? Se não usar os defensivos agrícolas, é obrigado, né? Pela questão da produção, né? Mas se a gente analisar, professor, por isso que eu digo, né? Claro que existem N motivos, né? N situações. Quem somos, eu costumo dizer, quem sou eu para falar alguma coisa eu fui para a agricultura agora, mas eu estudando sobre isso, né? Sempre gostei muito da terra, mas quem sou eu para falar para um agricultor que já é tradicional desde a época da colonização, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Então eu sou um entusiasta em um estudo. Mas assim, o arroz plantado no mundo, 70% que vem dos asiáticos são orgânicos. É orgânico? E eles plantam em alguns lugares de declive até 45 graus. Certo. Que é uma coisa assim que não se cabe, sabe? Trazendo para hoje aqui, trazendo para nossa questão. E o arroz que algumas comunidades plantam lá hoje, nessa questão, é alagado. Então, o professor imagina um declive de 45 graus, ter que fazer aquelas formas que tem que fazer tipo de escada, sabe? Né? Tem que ir fazendo aquela forma, caído para dentro e para segurar a água quando o arroz precisa da água. Claro que eles plantam em consórcio com marreca e outras coisas lá, que tem porque é orgânico. Sim. E eles ainda plantam da mesma forma, professor, que era plantado há 3.000 anos atrás. Preservam isso, né? A mesma até hoje. E lá plantado mudinha por mudinha e tal, da forma como ele faz lá. E o que eles implantaram de tecnologia foi o búfalo. Né? Foi o búfalo, porque o trator não tem como trabalhar lá novas tecnologias. Hoje está se começando a ter micro equipamentos agrícolas, e daí eles estão conseguindo implantar lá, mas se não, era o búfalo. Então, para ver assim, e 70% da produção dos asiáticos é orgânico e é feito dessa forma. Eles estão desenvolvendo esses equipamentos pequenos, né? Que conseguem atender qualquer forma de relevo, né? Mas então, assim, eu vejo ainda hoje, assim, na nossa região tem muita gente tendo produção orgânica, né? Tem. E vende, assim, né, mais
Pequeno, mas tem, né? Mas assim, o professor, ainda tem muita situação, né? O que é orgânico? Eu costumo dizer que nem eu, que por mais que eu não bote nenhum tipo de veneno, nada, eu tenho uma produção agroecológica e não orgânica. Porque assim, ó, existe... qual é a diferença entre agroecológica e orgânica? No meio, né? No meio. A agroecológica é aquele assim, ó, você compra um milho transgênico para dar para o seu animal que vai produzir o seu insumo. Aquele insumo ali, ele claro que ele passou pelo animal, aquela coisa arada tudo, mas ele ainda não é fechado. Porque para ser orgânico tem que ser fechado. Você vai lá, produz o seu milho tradicional, né, da semente que você produz, você dá para o seu animal e aí você faz o ciclo ali hoje. Aí seria, ou então, propriedades circunvizinhas que têm a mesma ideologia e a mesma cultura, e aí você troca essas questões, né? Então também dá para, você pega Santa Rosa de Lima, assim, que tem uma cultura já de que todas as propriedades muito e tal. isso, Então aí ainda se consegue. Mas aonde se tem uma produção totalmente ainda falando na questão de defensivos, e eu falo veneno mesmo, sabe? Que ainda produz com veneno e tudo mais. Então você tem uma propriedade ali no meio, é muito complicado. Para você dizer que é orgânico, você tem que realmente fechar. Né? Então você não consegue, se você não fechar ela, você não pode dizer. Você pode dizer que ela é agroecológica. Né? Mas orgânica é complicado falar da questão orgânica justamente por causa disso. Porque o próprio insumo que o seu animal está fazendo, por ele ter consumido alimentos que veio de fora, já não é mais. Porque o contexto, né? O contexto onde a gente está inserido realmente não facilita para isso, né? Professor, queria agradecer, então só reforçar aqui pro pessoal, amanhã ali na JVTEC, a partir das 17 horas, o professor vai estar ali, né? São dois livros, eu não sei se eu consigo ali, Cris, aí, eu peguei, né, Cris? São 2 livros aqui, ó, a criança e a goiabeira, né? E o outro livro, né, é A Criança e o Meio Ambiente e a Laranjeira, né? Falando de 2 culturas muito conhecida na nossa região, tanto a goiaba quanto a laranja é difícil quem não conheceu ou pelo menos não ouviu falar. Com certeza. Né? Então, hoje eu costumo falar assim, né, que tem gente que não conhece, porque tem gente, por exemplo, eu já, né, eu tenho um canal no YouTube, mas é um canal para mim e tal, mas ganhou uma certa proporção, e aí teve gente lá que dizia, tá, mas o alho debaixo da terra, eu achei que era um arbusto. Pois é. Sabe? A gente escuta isso, era né? uma fruta. Achava que vinha num arbusto, alguma coisa assim, não achava que era debaixo da terra, né? Debaixo da terra, né? Enfim, né? Então, pra ver como tem gente que, principalmente na cidade, mas São Paulo mesmo, né? Meu Deus do céu, né? Claro. Enfim, aí queria agradecer, então o pessoal pode acompanhar amanhã ali, são livros infantes e juvenis, né? A gente com certeza já vai adquirir também, porque eu tenho um guri de 10 anos, já vou levar pra ele fazer a leitura. E queria agradecer, professor, e assim, a gente ficava aqui uma manhã toda. Com certeza, temos muito assunto, aquilo que a gente conversou também aí. De repente a possibilidade de a gente vir aqui, né, continuar, tem um programa conversando sobre as histórias que são muito interessantes aqui de São Ludgero, pela imigração alemã e outros também que subiram, né, de Tubarão e foram ocupando também as terras aí, né? São Ludgero sempre foi para toda a região aqui um centro, né, pelas suas atividades religiosas muito interessante. Recebeu gente aqui para estudar aqui, até do Rio de Janeiro, que eu sei. Tá? Tem alguns trabalhos, alguma coisa que a gente tem guardado em pesquisa, em livro que o padre fez. Tá? Mas eu estou à disposição, Luiz, aí se qualquer coisa vamos conversar e quem sabe a gente consegue acertar. E nós vimos aqui uma vezinha por semana dar uma conversada sobre as histórias de São Ludgero. E eu fico muito agradecido pela oportunidade que tu me deu de eu poder conversar e divulgar aqui esse meu trabalho, né? Eu espero apoio, ajuda das pessoas para que eu continue pesquisando, escrevendo, porque é uma coisa importante. O homem não pode ficar sem escrever e não pode ficar sem ler, tá? Quem não ler realmente não vai prosperar. Pode escrever isso. Gente, acredite numa coisa, tem que ler. E outra coisa, eu tenho já lido algumas coisas, Luiz, diz que o material impresso, gráfico, vai voltar com uma força muito grande. Ah, é? Ah, que bom, que bom. Eu tenho lido isso, quero falar isso para você. Porque, na verdade, né, quando tu pega o material na mão, assim, é outra situação, né? Tu vai ligar uma máquina ou coisa para... Não. Então, às vezes, a questão do celular é uma coisa muito... Então, quando tu pega o livro, o material gráfico bem feito, bacana, como isso aqui, né? Com essas ilustrações da nossa professora lá do Morro Grande, olhei aqui as coisas, porque
aqui tem a inteligência artificial. Não, eu gosto, eu gosto de filme, de coisa quando tu tens um cenário real, né? Essas coisas não me atraem. Então, quando tu chega num local que tu olha, que tu vê aquela coisa bonita, aquela natureza legal, aquilo realmente é bacana. E a gente não pode perder o contato com isso, tá? Não podemos. Por isso a ideia desse livro aqui é fazer com que as pessoas percebam a importância de conviver com a natureza. Nós precisamos conviver com a natureza, sabe por quê, Luiz? Porque nós somos parte dela. Justamente. Então eu não posso me isolar dela. Não tem como me isolar da natureza, porque eu sou natureza. Se eu sou natureza, eu não posso me isolar. Né? Como é que eu vou me isolar do meu pai e da minha mãe? É difícil, né? Bem complicado. Então, o meu pai e a minha mãe, natureza, realmente são importantes, eu não posso viver isolado deles. Então, gente, por aqui vocês vão ver a importância de não se isolar da natureza, de conviver com a natureza. Isso realmente é a grande satisfação de vida da gente. Luiz, muito obrigado pela oportunidade e conto com o apoio da população aqui de São Digero, amanhã ali na JVTEC, né, participando desse lançamento, e tanto dessa parte dos livros, que também vai ter uma audição musical bem interessante. Beleza, né? Um fim de tarde totalmente cultural, com música, né? Sim. E com lançamento de livro aqui em São Lugero. Então tá aí, a gente recebeu aqui o professor, o Dr. Celso de Oliveira e Souza, né? De Oliveira Souza. De Oliveira Souza. Celso de Oliveira Souza. Isso. Né, que está aí então lançando mais 2 livros, dessa vez indo aí pro Infanto Juvenil. Queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente até agora também. Né, garanto que foi vários assuntos abordados aqui de interesse de toda a nossa região e, portanto, sua também. Né, muito obrigado aí. Até o próximo Luizinho e Companhia. Queria agradecer aqui também, claro, agradecer o professor Celso que esteve aqui nos abrilhantando aí com as suas histórias, com seu conhecimento, né, e com a sua cultura também. A todos vocês, muito obrigado e até o próximo Luizinho e Companhia.